Olá, paz seja convosco, eu te abençoo em nome de Jesus Cristo, pedindo a Deus que te abençoe grandiosamente nesta hora oportuna, que os anjos do Senhor te guarde, te livre de todo perigo e de todo mal, que a graça misericordiosa, salvífica, vinda da parte de Deus, corrobore com amor e misericórdia sobre a sua vida. Peço a Ele que, por através dessa palavra que estaremos compartilhando, possa enriquecer a tua vida, não só espiritualmente, mas também fisicamente, e que por através dessa palavra você encontre forças para vencer o dia mau, em nome de Jesus. Senhor Deus poderoso, em nome de Jesus Cristo, agradecemos por este momento glorioso, momento qual o Senhor escolheu e separou antes da fundação do mundo. Escolheu esse dia que se chama hoje, para nos anunciar as suas riquezas e glórias através do Santo Evangelho. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu rogo, te imploro, te peço, que libera a tua sabedoria, que libera a tua graça e que ilumina com a tua luz o nosso entendimento, que o Espírito Santo de Deus possa enxertar a tua palavra nos nossos corações e torná-la viva, eficaz, mais cortante do que uma espada afiada de 2 gumes. Que essa palavra esteja apta a discernir os propósitos dos nossos corações e separe nosso espírito, alma e corpo, juntas e medulas. Assim eu te peço que fale conosco por através dela, em nome de Jesus. A palavra de Deus de hoje se encontra na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, do versículo 17 até o 21. Eu passo a ler, pois ela está escrita assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. E em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. O que é estar em Cristo para ser uma nova criatura? Na verdade, é bem implícito nesse texto que só é nova criatura alguém que está em Cristo. E também que alguém que está em Cristo é nova criatura, pois as coisas antigas já passaram e se fizeram novas. Estar em Cristo Jesus é muito mais que apenas fazer um sinal da cruz de manhã quando acorda, ou como algumas pessoas têm costume de apenas colocar a mão sobre um texto e olhar para o céu
é muito mais do que apenas um simples gesto. Nós vamos descobrir isso no decorrer deste texto. É muito mais do que eu falar quando eu acordo, obrigado Deus por mais um dia. É muito mais do que simples ações como estas. Estar em Cristo é compreender que através da sua morte, através da sua ressurreição, recebemos da parte de Deus dons espirituais. O que são esses donativos? O que são essas dádivas? O que são essas graças espirituais que recebemos? Todo aquele que é nascido de Deus, que é nascido de novo, que foi feito uma nova criatura, ela já não anda mais conforme os costumes antigos, pois as coisas antigas já passaram. A vida que ela vivia antigamente era uma vida de pecados, era uma vida totalmente entregue ao pecado, só praticava aquilo que o costume do mundo os havia ensinado, os haviam ortogado. O que quer dizer isso? Elas simplesmente praticavam as coisas que não agradavam a Deus, mesmo achando que essas coisas eram as mais certas do mundo. Mas eram coisas, práticas, obras totalmente dirigidas ou regidas pelo pecado. O pecado era o seu mestre, o pecado era o seu senhor, então é ele quem te governava, era o pecado que te ordenava, era o pecado que te guiava. O pecado era o seu senhor e mestre. Mas agora, se alguém está em Cristo, tudo isto foi anulado na cruz, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Esse sangue, quando foi derramado, lava multidões de pecado, lava toda sorte de transgressão, todo tipo de mal. Não importa qual pecado essa pessoa praticou no passado, não importa qual crime ela havia praticado, desde uma simples mentira até mesmo um homicídio. Não importa qual crime que essa pessoa praticou no passado, se ela entregou a sua vida para Jesus e se Jesus tornou o Senhor dessa vida, a partir de agora, todos os pecados desta pessoa que se entregou para Cristo foi anulada nas obras da cruz do Calvário. A cruz de Cristo, ela põe um fim, ela põe um basta em todo o poder do pecado e da morte e do inferno e do diabo. Nenhum destes mais tem domínio sobre essa vida, sobre essa pessoa, porque agora ela está em Cristo. Ela se tornou, ela foi feita uma nova criatura, não nascida da carne ou do sangue, mas nascida, conforme João capítulo 3, da água e do Espírito. Porque todo aquele que nascido da carne é carne, todo aquele que nasceu de mulher é carne, é nascido de mulher é pecado, é pecador, é pecaminoso. Por isso Nicodemos nunca entendeu como assim. Será que eu tenho que entrar novamente no ventre da minha mãe e tornar a nascer? Jesus fala, Nicodemos, aquele que nasce de mulher, que nasce da carne, continua sendo carne, continua nascido de mulher. Você precisa nascer de novo. E esse nascer de novo não é tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer conforme o seu primeiro nascimento, conforme você nasceu quando era bebê. Mas é nascer de novo da água e do Espírito. Pois todo aquele que é nascido da água e do Espírito é nascido de Deus. A morte já não tem domínio sobre essa vida, já não tem domínio nenhum sobre as obras desta pessoa, porque agora ela anda de acordo com a palavra de Deus. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura.
As coisas antigas, as coisas velhas já passaram e se tornou tudo novo. É uma novidade de vida. No versículo 18 está escrito: ora, tudo isto provém de Deus. Então não provém de nós mesmos, não provém do nascimento de mulher, mas é nascido de Deus. Olha aí, ora, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, esse novo nascimento, o se tornar uma nova criatura, provém de Deus. É Deus que produz isso em nós. Não tem a ver com o livre-arbítrio, não tem a ver com a vontade da carne, não tem a ver com a vontade do homem, não tem a ver com o intelecto do homem, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 12 ao 14. Isto provém de Deus. Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então, só foi possível nós nos reconciliarmos com Deus depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Se Cristo não tivesse morrido e ressuscitado, jamais seríamos reconciliados com Deus. Todos nós então estávamos sem esperança, seria vã a nossa fé, seria vã a nossa pregação. Então, depois de Deus ter nos tornado uma nova criatura, as coisas terem passado e se tornaram novas, tudo isso através de Deus, através de Jesus Cristo nos reconciliando com Ele, Deus do que? Nos deu o ministério da reconciliação. Mas o que é este ministério? O que é o ministério da reconciliação? Ele está revelado aí no versículo 19. Olha aí. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Então, Deus, através de Jesus, reconciliou consigo o mundo. Não estou dizendo que Deus aqui salvou todas as pessoas do mundo, porque pessoas vão ouvir essa palavra e mesmo assim não virão para Cristo. Elas serão rebeldes e jamais entregarão o seu caminho ao Senhor e confiarão nele, mas viverão de acordo com as suas próprias vontades, de acordo com o seu próprio intelecto, de acordo com o Senhor pecado os ordenar. Mas aqui no 19 diz que Deus não levou em conta os pecados dos seres humanos, nos confiando que a palavra da reconciliação, a palavra de Deus nos diz lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, assim: e Deus prova o seu próprio amor para conosco, tendo Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, unindo o versículo 8 de Romanos 5 com o capítulo 5 de 2 aos Coríntios, no versículo 19, tem o mesmo sentido, não levando em conta os pecados dos seres humanos. O que quer dizer? Deus não esperou que nós nos santificássemos a nós mesmos, porque isso era impossível por causa do pecado. O pecado era o nosso Senhor e Mestre, e nós sempre satisfazemos os desejos do pecado. Então Deus sempre olhando que jamais nos santificaríamos, então Ele não levou em conta os nossos pecados. Então Ele entregou Cristo para nós antes mesmo de sequer nós nos aperfeiçoássemos, antes de nós nos tornássemos perfeitos ou santos. Ele sacrificou o seu Filho primeiro. E depois de ter matado Jesus e o ressuscitado, Ele nos confiou a palavra da reconciliação. O que quer dizer isso? O que quer dizer reconciliação? Por causa do pecado, nós nos separamos de Deus. Por causa do pecado, nós nos afastamos de Deus. A palavra de Deus nos diz lá em Isaías, no capítulo de número 59,
no versículo 1 e 2 assim: Eis que a mão do Senhor não está agravada, que não possa salvar, e nem os seus ouvidos estragados, para que não possa ouvir, no versículo 1. Mas no 2 está assim: Porém, os vossos pecados e as vossas transgressões faz separação entre vocês e o vosso Deus. Então, por causa dos nossos pecados e transgressões, estávamos separados de Deus. Estávamos divorciados de Deus. Estávamos longe de Deus. Então, por meio de Cristo, Deus nos deu o ministério da reconciliação, para que através da morte e ressurreição de Cristo pudéssemos nos reconciliar com Deus. Então Deus, não levando em conta os nossos pecados, nos confiou a palavra da reconciliação. Então o ministério da reconciliação aí no versículo 20, continuando a explicação, está assim: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. O que quer dizer isso? Somos embaixadores. Nós sabemos que em cada país há uma embaixada de outro país. Ainda que essa embaixada esteja lá num país, vou dar um exemplo. Aqui no Brasil existe a embaixada americana. E lá nos Estados Unidos existe a embaixada brasileira. Então lá nos Estados Unidos, dentro da embaixada brasileira, as leis dos Estados Unidos não governam a embaixada brasileira, mas sim as leis daqui do Brasil é que governa a embaixada brasileira que está lá nos Estados Unidos e vice-versa. Portanto, se nós somos embaixadores de Cristo, é as leis do céu que governam as nossas vidas, porque nós somos embaixadores de Deus em nome de Cristo. Então, se é as leis de Deus que está sendo aqui inseridas, talvez você pode olhar: como pode um pecador que fez tanto mal, agravou várias vidas, cometeu crimes horrendos, parricídio, matricídio, genocídio, homicídio, abusos, estupros. E muitas das vezes ficamos frustrados de ver as nossas leis ser às vezes muito frouxas e não conseguir condenar tais homens, e muitas das vezes o liberam na sociedade novamente e acabam cometendo outros crimes e atrocidades mais graves do que as primeiras. Mas as leis de Deus são duras para aqueles que não se arrependem. Porém, para aqueles que se arrependem, as leis de Deus são leis de misericórdia, são leis de amor, são leis pacificadoras e de misericórdia. Então Deus está aqui em nome de Cristo, no versículo 20, implorando que se reconciliem com Deus. Nós te imploramos, através dessa palavra, que você agora que está ouvindo se reconcilie com Deus. Abra mão deste pecado. Talvez você tenha um vício de bebida alcoólica, ou de cigarro, ou qualquer outro tipo de vício que te afasta de Deus, que te separa de Deus, que te empurra para longe de Deus. Mas Deus está de longe gritando. Do outro lado do abismo está Deus com o braço aberto de misericórdia. Você não pode pular esse abismo, mas você deve passar por esse abismo atravessando por essa ponte que é a cruz de Cristo. Essa ponte foi lavada no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus, e quando você vai passando por esta ponte que é a cruz, todos os seus pecados vai sendo lavado, vai sendo purificado, a ponto de você chegar do outro lado da cruz já limpo, puro, santificado, remido, e todas as suas culpas foram expiadas por através de Cristo, por meio do seu sangue que foi derramado.
Porque no 21 está falando, aquele que não conheceu o pecado, quem é esse? Jesus Cristo. Ele não conheceu o pecado, ele não se entregou ao pecado, ele não se curvou ao Senhor chamado pecado. Mas por causa de amor a nós, conforme no versículo 18 e o 19, que Deus nos reconciliou por meio de Cristo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, então Deus o fez pecado por nós. O que quer dizer isso? Deus transferiu todos os pecados de todos aqueles que passam pela cruz e coloca esse fardo pesado, sujo e imundo sobre as costas do nosso Redentor, sobre as costas do nosso Salvador e Justificador. Jesus Cristo, ele não conheceu o pecado, mas Deus, por nos amar tanto, colocou todos os nossos pecados sobre as costas de Jesus, colocou os nossos pecados na conta de Jesus para ele pagar. E Cristo pagou tudo, não deixando sequer um centavo para nós pagarmos, não deixando nem sequer uma dívida para nós pagarmos, pois Cristo tem sido feito nosso fiador. E como nosso fiador, Deus, sendo justo, olhou para nós não tínhamos com que pagar essa dívida. Mas Cristo, como nosso fiador, Deus foi até ele para cobrar dele, já que ele ratificou o testamento e colocou o nome dele lá como fiador. Cristo, então, nesse testamento que Deus deu aos homens, ratificou tudo em Cristo. E Cristo, com a sua assinatura, com a tinta escarlate de sangue, assinou sobre a cruz, conforme Pilatos colocou lá o nome de quem pagou a conta acima da cruz, Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Então, nesse testamento, o nome que foi assinado foi o de Jesus Cristo. E Deus, sendo justo, como cobrou todos os nossos pecados em Cristo, ele não vai cobrar de novo de nós. Pois, através dele quem? Jesus Cristo, olha, no 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele quem? Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, como Cristo pagou toda a dívida, essa dívida foi paga, então nós fomos justificados. Então, toda a obediência de Cristo, todas as verdades praticadas por Ele, todas as obras que Ele praticou para Deus, a recompensa, ao invés de ser entregue a Cristo por todo o bem que Ele praticou, por toda a bondade que Ele praticou, ao invés de ser entregue a Ele, foi entregue a nós, porque nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que quer dizer? Que Deus transferiu todas as nossas culpas para Cristo, porém transferiu de Cristo todas as bem-aventuranças para nós. Todas as benevolências foram transferidas para nós. A coroa de vitória que Cristo conquistou foi transferida para nós. A coroa incorruptível que Cristo conquistou foi transferida toda para nós. Então não há mais acusação. Romanos 8:1, não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Não há condenação para o que está em Cristo Jesus. Se Deus não poupou o seu Filho, antes o entregou por todos nós, não nos dará também com ele todas as coisas? Se Deus não poupou o bem mais precioso que era Cristo e nos entregou o seu Filho amado, como também não nos dará as outras coisas menos importantes? Porque o mais importante era Cristo e Deus não poupou e o entregou para nós, como também não nos dará todas as coisas? Todos os dons espirituais, todas as graças espirituais que nós necessitamos para manter firmes e inabaláveis até o fim, toda fé,
todo o poder para produzir bons frutos, todos os bens necessários, as armaduras para guerrear o bom combate e permanecer firmes. Tudo foi entregue a nós por meio de Cristo. Então hoje não há mais condenação para aquele que está em Cristo, porque agora eles estão em Cristo. Então, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo que te condenava não te condena mais. Tudo que era contra você foi cravado na cruz do Calvário. Todas as acusações, todas as maldições, todos os pecados, crimes hediondos foram todos cravados na cruz. A palavra de Deus diz que Cristo riscou a cédula, Cristo rasgou a cédula que era contra nós e a cravou na cruz. Sabe quando você vai lá naquela mercearia, naquela venda, e você pega algumas coisas fiado ali, e ele anota tudo para que você depois pague? Aconteceu que você não tinha como pagar. O dono da venda era o Senhor e tinha uma dívida para você pagar. Então Cristo foi lá, pegou tudo que era para você pagar e pagou. E Deus pegou aquele papel, colocou um carimbo lá, recebido, pago. E o próprio Cristo pega isso tudo que está pago e crava na cruz e lança fora, lança no mar de esquecimento. Agora não há mais condenação sobre a sua vida. Não há nada que te separe do amor de Deus, a não ser que você não queira esses benefícios, a não ser que você se rebele contra Deus e queira produzir para Deus a sua própria obra de justiça. É o mesmo que dizer assim: olha, Senhor, eu sei que você me ama, eu sei que você enviou o seu filho para morrer em meu lugar, para pagar todo o preço, mas eu abro mão disso tudo porque eu mesmo quero pagar as minhas próprias dívidas. Esta é uma posição perigosa. Esta é uma posição muito arriscada, porque nenhum homem da palavra de Deus descrito lá conseguiu pagar essa dívida. Por isso Deus precisou enviar seu filho, porque nenhum homem ou mulher podia pagar essa conta. Apenas um simples e mísero pecado seria o suficiente para te condenar eternamente no lago de fogo, no inferno, por toda a eternidade. Como pode você dizer que pode pagar a sua própria conta? Abra mão desse orgulho, abra mão dessa soberba, abra mão deste Deus chamado pecado, esse Deus com D minúsculo chamado iniquidade, soberba, vaidade, orgulho próprio. Se curve diante de Deus, se proste aos pés daquele que pode te salvar, daquele que pode te libertar de todo mal. Não anule, por causa do orgulho próprio, essa obra maravilhosa que foi feita para você sem sequer você merecer. Abra mão disso tudo e venha para Deus. Venha para Deus. Venha para a presença de Deus. Te falo igual está no versículo 20. Em nome de Cristo te pedimos que se reconcilie com Deus. Se reconcilie com Deus. Abra mão de tudo e venha para aquele que te ama eternamente. Para aquele que, com os braços abertos na cruz, está estendido hoje, com os braços abertos, querendo que você venha para Ele, para o abraçar. O amor de Deus é sem limites. Não fique olhando para você, imaginando: mas eu fiz tantas coisas, eu pratiquei tantos pecados, eu me afastei da presença do Senhor, eu me desviei, e depois que eu me desviei, eu fiz tanta coisa que eu não mereço essa misericórdia, eu não mereço esse perdão. Mas foi o próprio Jesus que disse: os sãos, os saudáveis, não precisam de médico,
mas sim os doentes. Os doentes é que precisam do médico dos médicos, do Senhor dos senhores, do Rei dos reis. Venha para a presença do Senhor, porque Ele te chama. E eu, este simples servo, te imploro, eu te rogo, em nome de Cristo, reconcilie com Deus, reconcilie com Cristo, é o que eu te peço em nome de Jesus. Se você se arrepende do seu pecado, se você entendeu o evangelho que foi pregado agora, se você entendeu esta palavra, eu te imploro nessa hora que feche os seus olhos, que faça comigo esta oração em nome de Jesus Cristo. Grande Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus eu entrego essa vida nas suas mãos, pedindo ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que essa vida possa se reconciliar com o Senhor nessa hora. Não permita, Pai, em nome de Jesus, que o peso dessa consciência, o peso da culpa, do pecado, venha a ser maior do que o teu chamado à misericórdia nessa hora. Em nome de Jesus eu te peço que renove as forças, renove o ânimo, porque o Senhor é aquele que dá forças a quem não tem nenhum vigor. Então, Pai, em nome de Jesus, fortalece essa vida. Se ela tiver cometido pecado, perdoa, purifica pelo sangue de Jesus Cristo, porque a tua palavra diz que a oração da fé salvará o enfermo. E se cometer algum pecado, ser-lhe-ão perdoados. Está escrito lá em Tiago, no capítulo 5, a partir do versículo 14. Então eu te peço, Pai, perdoa, purifica os pecados dessa vida, para que ela possa ser feita uma nova criatura e possa estar em Cristo Jesus. Assim eu abençoo essa vida com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus.